Então, pessoal, continuando aqui sobre a iluminação, as regras de iluminação, essa é a parte 3 da nossa aula sobre iluminação. Eu parei aqui no vídeo passado sobre a iluminação polarizada, certo? Então, reparem aqui nessa foto que foi tirada do mar, em que você percebe o brilho do sol, né? Os raios solares refletindo aqui na água. Pouco se vê do fundo do mar. Okay? Então, a gente vê por aí fotos do que a água é azulzinha, transparente, que aí você vê tudo lá no fundo. Como é que funciona isso? Né? Se até a olho nu a gente não consegue ver ali o fundo em determinadas situações. Né? Então, quando você fala de superfícies espelhantes, um equipamento que é utilizado é o filtro polarizante. Né? Então, ele serve para quê? Em determinar que o reflexo da água em determinado ângulo, ele acaba atrapalhando a, né, o registro da cena, porque o que acaba sendo registrado na cena é esse reflexo, certo? Então, alguns cuidados que você pode ter sem utilizar o polarizador é exatamente mudar o ângulo da foto. Se você mudar o ângulo da foto, você consegue desviar dos reflexos e aí você consegue capturar ali a cena sem essa quantidade excessiva sem estar ofuscado, né, por conta da luz. Mas em algumas situações não é possível. Então, uma outra opção é usar o filtro polarizador. E esse filtro, funciona de uma maneira genial. Então, repare que a mesma foto que antes tinha o reflexo do sol, né, inclusive até a cor da água é diferente, quando você usa o filtro polarizador, você consegue ter um resultado muito mais interessante. Né? A água ela fica mais transparente, aparece a cor mais verdadeira da água e você consegue ver o fundo do mar. Você quase não vê reflexo nessa cena. Então o ângulo é praticamente o mesmo, a foto é praticamente a mesma, só que com o filtro polarizador. Então o filtro ele é colocado na frente do objetivo, você encaixa ele e você controla o efeito da cena, né, o efeito luminoso, através de rotação. Você rotaciona o filtro. Eu tenho aqui um esquema para visualizar melhor como é que funciona. Então esse aqui é o filtro, né, você encaixa na lente e aí você vai rotacionando para poder encontrar o melhor efeito luminoso. Você seleciona ali se vai manter algum reflexo, né? Então reparem que a luz, quando ela entra, ela não é polarizada, ela entra de várias direções. E aí você rotaciona, então ela ganha uma polarização, né? Você consegue fazer com que ela ou desvie totalmente ou você desvie parcialmente, girando ali o polarizador, ok? E aí você realça as cores, você aumenta os contrastes, você reduz drasticamente reflexos. Aqui tem um esquema mostrando, né, a pessoa tirando foto sem polarizador, onde vários reflexos vão direto para a câmera, vão ser registrados. E com o filtro você tem ali, ajustando o ângulo, você seleciona até mesmo quais reflexos que vão aparecer na sua foto, ou nenhum, mudando ali, rotacionando o polarizador. Então, esse filtro aqui é muito interessante, você consegue visualizar cenas que antes ficariam sem graça, agora você consegue visualizar com um pouco mais, tem um olhar diferente, você proporciona um olhar diferente à mesma cena. Aqui, né, nós temos um exemplo da mesma cena, só que controlando o polarizador. Então, a primeira imagem você tem vários reflexos, certo? Reparem aqui, reflexo e tal. Na outra você já diminuiu a quantidade de reflexos, se comparar com a anterior,
Alguns aqui ainda aparecem e tal, mas de forma mais sutil. E no outro você tira quase que totalmente o reflexo luminoso. Não tem mais o céu aqui refletido, tá vendo? Aqui embaixo. Você tem só o reflexo aqui do, da vegetação, mas aonde tinha o reflexo da luz, do sol, ele já não tem mais. Inclusive ali atrás, no cantinho, dá para ver que o céu ficou mais azul, né? Lá ali em cima, ó, tá vendo? Então ele realçou o céu azul. Aí aqui mais uma situação, mas a ordem desse slide, dos objetos que vão aparecendo, tá uma coisa. Deixa eu voltar. Então aqui nós temos a primeira imagem sem o filtro polarizador do céu aqui, tá? Você tem um contraste bem reduzido entre nuvem e céu. Aqui você já tem agora o céu com filtro polarizador, com excelente contraste entre céu e nuvem, né? Olha uma situação de registro de objetos de um quadro, né? Então você aqui tirando foto no meio do quadro com flash, reparem que você quase não vê do lado direito aqui o que tem nesse quadro. Do lado isso, do lado direito do quadro não tem um reflexo intenso e a imagem do lado direito você não tem nenhum reflexo quando você utiliza o filtro polarizador, entendeu? Então é excelente o filtro, ajuda muito a você obter o melhor da cena, né, em termos de reflexo. Aqui, agora falando sobre flash portáteis, então algumas características do flash portátil é a dimensão reduzida, né? É a produção de iluminação frontal dirigida, né? Você consegue direcionar ali para o objeto, mas obviamente que depois que dependendo do modelo do flash você consegue mudar a direção da luz para conseguir um outro tipo de efeito de iluminação, né? Então você tem um tempo de iluminação muito curto, um tempo de iluminação útil, e com disparos centenas de vezes mais curtos que o segundo. Por quê? Porque você tem uma limitação ali, né, de recarregamento do flash e tudo, então você acaba ficando limitado ao tempo de recarregar o flash, porque ele precisa esquentar ali, as pilhas têm que ser muito boas, precisa recarregar o flash que chama, para poder disparar. Então existem alguns flashes mais modernos que conseguem disparos com maior intensidade, mas uma hora isso vai reduzir a vida útil, né? E aí você tem ali uma situação de luz crua, direta, frontal, e provoca brilhos, muitas vezes destrói os volumes, né? Você queima ali o primeiro plano e subexpõe o fundo. Então você tem contrastes muito grandes entre o que está no primeiro plano e o que está no fundo. Então, assim, existem muitos inconvenientes para o flash portátil, mas não quer dizer que ele seja ruim, né? Obviamente que você precisa saber lidar com ele. Então, você tem algumas dicas de como a gente pode utilizar o flash portátil com resultados melhores. Então, por exemplo, aqui uma situação de luz direta, difusa e refletida. Então, aqui essa é uma luz chamada de luz refletida. Você muda a direção do flash para a parede ou para o teto e aí a pessoa não vai receber a iluminação direta. Vai chegar uma luz mais suave e um pouco mais fraca. E aí você vai ter condições de diminuir o contraste entre a figura principal e o fundo, né? E aí você não perde o enquadramento porque o que está virando para cima é o flash. Aqui nós temos, por exemplo, o flash que está calculado para a distância do primeiro plano e a subexposição do último plano. Então, primeiro aqui está bem iluminado, lá no fundo está quase nada, né? Mas aí quando você faz um cálculo para o segundo plano, por iluminação do segundo plano, você tem o primeiro plano superexposto ou sobreexposto, estourado, né? Aí quando você rebate para o teto,
a iluminação, você tem um equilíbrio maior entre os dois planos. Então você percebe aqui que você tem uma iluminação muito próxima do primeiro plano para o segundo plano. Então, basta você entender como utilizar o flash da maneira correta para o flash portátil, tá, pessoal? E aí você consegue excelentes resultados. No caso de contraluz, né, numa situação de contraluz, você precisa prestar atenção na mesma situação que foi vista do flash portátil anteriormente. Aonde que você vai calibrar a luz, né? Para onde? Então aqui, se você está numa situação de contraluz e você faz a leitura fotométrica para o fundo, aí você tem o primeiro plano em silhueta, porque a iluminação que vai ser considerada vai ser a do fundo. Então, como a iluminação do fundo é maior, o tempo de exposição é menor. Aí a pessoa aqui não teve, no caso, é um, é um, é um manequim, mas se fosse uma pessoa, ela não teve tempo de registrar a iluminação que estava sendo refletida na pessoa, que era pouca, então não teve tempo porque o obturador calculou, abriu considerando o fundo. Já aqui, a leitura foi feita para o primeiro plano, para capturar a iluminação refletida na pessoa. E aí o fundo fica superexposto, ou sobreexposto. Essa situação aqui já é uma leitura fotométrica para o fundo, né? E o equilíbrio do flash no primeiro plano. Você calibra o fundo, mas você usa o flash no primeiro plano, flash portátil. Eu já tinha comentado no outro vídeo com vocês que numa situação de contraluz, naquele pôr do sol bonito que você pede para a pessoa tirar foto, tira foto minha aqui com o fundo aqui, o sol, tal, o céu, tal. Muitas vezes você aparece só a silhueta, aí você pode utilizar o flash, mas lembre-se, o flash de celular não tem a potência para conseguir compensar a falta de luz. Existem alguns recursos em alguns smartphones que ele consegue compensar isso, né, através da primeira e segunda cortina, né, mas aí são raríssimos equipamentos que têm isso. E existe a possibilidade de você rebater com uma toalha, uma blusa ou um espelho, né, você rebater aquele sol que está contra a luz, né, que está vindo contrário. Mas aí você tem que conseguir um pedaço de isopor branco para poder refletir. Ou se tiver rebatedor, beleza. Mas como existe a possibilidade de você utilizar, bater a foto e ver como é que fica, você pode fazer alguns testes de rebatimento com flash, com a lanterna do colega que está ali com outro celular, liga a lanterna do celular e aponta para você, e aí você consegue ver se ficou legal aquela foto. Né? Vai testando. Aí aqui algumas simulações de tipos de iluminação. Né? Nessa situação aqui a luz direta é a mais comum, a gente liga o flash pá, e joga a luz na cara da pessoa totalmente. E aí você percebe, né, aqui, desculpa, aqui, o flash está em cima da câmera, é a posição mais comum do flash portátil. Então você quase não vê o relevo do rosto da pessoa, tem uma coisa, normalmente quando é utilizado esse flash, diretamente você tem ali a sombra embaixo do queixo, né? E aí você que tem uma quantidade de luz muito igual, certo? Nessa situação aqui já é o flash rebatido lateralmente. Repare aqui embaixo do queixo do lado esquerdo, direito da moça, esquerdo nosso, onde tem uma iluminação, né? E o rosto, ao lado direito da moça aqui, ele já começa a pegar uma curva, pegar uma sombra, uma volumetria. Aqui ó, o flash está virado a 45 graus, flash em cima da câmera com a cabeça do flash virada a 45 graus para cima e virada para um dos lados, 45 graus para o lado. Aqui uma situação de flash rebatido para cima, para o teto, e aí de novo a iluminação, a sombra do queixo no pescoço,
Mas aí agora a gente já percebe que tem iluminação abaixo das sobrancelhas e também aqui apareceram as olheiras dela, que na primeira foto você quase não vê, ok? Aí voltando para cá, então nós temos aqui a iluminação, a testa dela fica mais iluminada, aí agora já aparece mais o pescoço, que na primeira foto não apareceu. Sombra do nariz e as bochechas começam a aparecer aqui, as covinhas, né, do lado da boca. Aqui é um tipo de iluminação rebatido para trás, você já tem a flash virada 45 graus, mas para trás. E aí ele refletiu toda a iluminação que estava atrás, a iluminação ficou mais suave, e aí você tem uma sombra, repare que a sombra agora é suave e é menor do que a sombra anterior quando foi rebatido para frente, do teto para frente, certo? É uma iluminação um pouco mais fraca, porque aumentou a distância da luz para o objeto, mas é uma luz bem suave, né? Consegue manter aqui as covinhas, diminuir até um pouco as olheiras, aparece a volume aqui embaixo dessas bochechinhas aqui embaixo da sobrancelha, aparece o volume, que definiu bem os olhos dela, ok? Diminuiu a sombra atrás da cabeça, que foi porque tinha uma sombra projetada na parede atrás da cabeça dela, a sombra diminuiu muito, quase sumiu. Então é um tipo de iluminação bem interessante. Aqui nós temos já a luz borboleta, que chama, né, que o flash ele fica fora da câmera, ele é frontal em relação ao rosto da pessoa e ele vem de um ângulo mais alto, né? Aí você tem um desenho do nariz, e aí esse desenho do nariz da pessoa, os médicos dizem que parece com um desenho de borboleta. Por isso que é o tipo de luz borboleta, né? E a recomendação é que não colocar essa luz muito em cima, porque senão a sombra vai ser desagradável aqui na parte, vai ficar parecendo muito sombreado os olhos, né? A sombra do queixo vai ficar muito projetada, vai ficar estranho. Esse é o tipo de luz inferior, a gente comentou no início acho que do vídeo anterior, da parte 2, sobre iluminação. Não, parte 3, a gente está na parte 4. Sim, parte 4 agora, na parte 3 a gente comentou sobre essa luz inferior, que no caso a iluminação com flash, ela é posicionada abaixo da câmera, é uma luz mais dramática, né, ou então é uma luz secundária. No caso de luz secundária, é utilizado principalmente em retratos de moda para diminuir as marcas de sombra no pescoço da modelo. Então, além das iluminações que tem ao redor, tem essa que aí diminui a sombra no pescoço. Esse aqui é a luz de Rembrandt. O Rembrandt é um pintor e ele utilizava muito esse tipo de sombra, né? Que o flash fica fora da câmera, é uma iluminação lateral e ela é bastante dramática. Então o Rembrandt utilizava muito essa técnica nos seus retratos. É interessante até, se vocês puderem pesquisar, são pinturas do Rembrandt, são muito interessantes, são muito legais. Ele utiliza uma técnica bem difícil. Difícil hoje em dia, não sei nem se alguém ainda usa essa técnica. Então, repare que existe aqui do lado direito do nariz dela tem um triângulo, né? Então, essa é a característica desse tipo de iluminação, esse triângulo do lado do nariz. Aqui é uma luz curta, né, que é o flash fora da câmera. Ele é posicionado virado para um dos lados e o rosto da pessoa vira para esse lado, para o mesmo lado que está a luz. Então, é conhecida como luz curta por conta da pessoa virar para onde está a luz, certo? E como esse rosto está virado, você ilumina um lado do rosto em que a orelha não aparece. A orelha não aparece do lado esquerdo, você ilumina o lado esquerdo do rosto.
Aqui já é, o tipo, é a luz longa, que é o oposto da luz curta. Nesse caso, a pessoa vira o rosto para o lado oposto da luz. Você ilumina a orelha que está para onde está virada a, a luz, né? Então, nesse caso, a luz está tá do lado esquerdo, aí você ilumina a luz do lado direito dela, que está virada para o ponto de luz, né? Para o flash. Então, o rosto fica no sentido oposto aonde está o flash. Essa é a luz de cabelo, o nome já diz, você faz uma iluminação apontada para o cabelo da pessoa, né? Então, a luz principal, ela é a luz de Rembrandt, e aí você tem de Rembrandt, é, Rembrandt, Rembrandt. Você tem ali o flash a 75 graus em relação à câmera, iluminando o ângulo de um ângulo mais alto. Então ele está aqui nesta direção a 75 graus, iluminando o cabelo da moça. Serve para dar brilho aos cabelos e em alguns casos recomenda-se o uso de bloqueador e de mais de um flash, que nós temos aqui do lado de cá uma outra iluminação, né? Um flash vindo do lado direito e o de cima no ângulo de 75 graus para o lado esquerdo. Aqui luz de recorte, então nós temos a luz principal que é a de Rembrandt, do lado de Rembrandt, e aí forma um triângulo no nariz, e aí você tem também a luz que vem de trás, não mais de cima, mas de trás, pegando de cima, mas de trás, claro, que aí forma essa luz aqui de recorte. Ok? Aqui ele está falando que esse flash está no ângulo mais baixo do que a luz de cabelo, e gera uma leve luz ao redor do objeto ou da pessoa fotografada, destacando do fundo. Nós temos aqui o contraluz, que aí a luz já vem de frente para a câmera, nas costas do objeto, né? Então a luz secundária é essa contraluz, a principal de novo é a luz de Rembrandt, agora eu falei certo, que ainda tem aqui o triângulo no nariz, iluminado do lado direito nesse caso, e aí vem a luz atrás da pessoa. Repare que o cabelo fica totalmente iluminado aqui, formando até um cabelo de fogo. E aí cria esse efeito dramático, né? Algumas dicas de iluminação que você pode ver, tem aqui nesse link, vocês podem acessar lá. Aqui foi o nosso livro, que algumas coisas eu tirei de lá. Mais algumas referências de imagens, de dicas que foram utilizadas. E a gente encerra aqui a nossa aula sobre iluminação. Obviamente, treinar a iluminação seria muito melhor dentro do estúdio fotográfico, mas hoje em dia a gente não tem como ter acesso a isso. Mas aí fica importante, fica para vocês como informação. Vamos fazer uma atividade sobre iluminação, vocês vão ter que descrever ali basicamente que tipo de iluminação que vai ter na cena, ok? Mas a gente conversa mais sobre isso depois numa aula de revisão, ok, pessoal? Então, fica por aqui esse vídeo, vejam todos os outros, vejam na sequência, né, todas as partes sobre o vídeo de iluminação para vocês organizarem as ideias sobre como usar a iluminação na fotografia, beleza? Então é isso aí, a gente se vê no outro vídeo, valeu galera, um abraço, tchau, tchau.